Boa noite, minhas lindas. Boa noite. Gente, se eu contar pra vocês a minha maratona hoje, realmente vocês vão ficar cansadas, mas eu tô com disposição a mil. Vocês vão descobrir aí o segredo para como eu consigo manter cheio de energia no climatério. Olha que maravilha. Bom, para quem não sabe, já tem 49 anos e entrei no climatério tem cerca aí de 6 meses. Então aí eu vou compartilhar aí todo esse segredo de como eu consigo me sentir numa melhor versão, tanto de corpo quanto de disposição. Eu digo que eu estou melhor do que eu estava antes de entrar nessa fase aí tão esperada pela mulher. Eu esperava chegar um pouquinho mais pra frente, mas acabei chegando antes. Boa noite, deixa eu olhar aqui. Sejam bem-vindas. Bom, acabei de chegar da academia, virei pro personal e falei assim, olha, só tenho 40 minutos, porque em 20 minutos eu tenho que chegar em casa. E é isso, gente. Quando a gente se organiza, a gente se planeja, tudo dá certo, não é verdade? E só dá certo quando a gente torna aquilo uma prioridade. Então, você tem que pensar o que tem se tornado prioridade na sua vida e que você tem negligenciado. E eu estou aqui para melhorar essa fase da sua vida também. Bom, hoje teremos mais um episódio, lembrando que todas as segundas e quintas, às 8 horas da noite, nós teremos aí vários episódios do tema super esperado, que é menopausa sem estresse. Numa visão de uma nutricionista ortomolecular, que faz toda a diferença. E o tema de hoje é um tema que as minhas pacientes, minhas alunas do Clube Viva Você, sempre perguntam, Jaque, a gente quer emagrecer, precisa se livrar do chocolate? Então, essa é a grande questão e eu quero falar várias coisas importantes e dar dicas incríveis para vocês também, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindas. Quero voltar para o programa. Então, nós teremos novidade aí, agora em agosto. Em agosto vocês terão aí novidades. O Clube Viva Você vai vir com uma versão aí mais ainda maravilhosa, muito acessível e vocês vão amar, tá? Bom, então vamos começar nossa live. Tem bastante coisa aí para falar com vocês. Boa noite todas, sejam bem-vindas no nosso projeto aí, Menopausa Sem Estresse. Esse é o nosso segundo episódio. Quem perdeu o primeiro, não se preocupe, porque ele está salvo aqui no Rios, aqui no Instagram, tá certo? Então, eu falei sobre a noite, como o jantar influencia o seu ganho de peso e você não percebe. Dei dicas maravilhosas, tive altos feedbacks aqui no meu pessoal, tá bom? Bem, nessas lives, gente, eu procuro tirar as principais dúvidas de vocês, para que vocês possam não só emagrecer, mas principalmente eliminar 10 centímetros de medida na menopausa sem sofrimento. Exatamente. Então, se você não me conhece, eu sou Jaqueline Migon, nutricionista ortomolecular, e o tema de hoje é um tema que as mulheres amam. Eu tenho certeza que você é aquela que vai se identificar com o tema. Você não precisa se livrar do chocolate para emagrecer. Quando você pensava que precisava se livrar dos docinhos, do chocolate para emagrecer, eu venho aqui dizer que você não precisa abrir mão dele nesse período tão importante da sua vida, que é o climatério ou a menopausa. Bom, já percebeu assim que tudo fica muito estranho quando você entra na menopausa? Meu celular tá caindo aqui. Tudo fica diferente quando você entra na menopausa? Como assim, Jaque? Qual é a diferença da fase do climatério e da menopausa? O climatério é a fase que você tem um fluxo menstrual irregular e você já apresenta sintomas referentes à menopausa. Calores, o chamado de fogachos, dores articulares, libido lá embaixo, irritabilidade, cansaço, fadiga. Chega no final do dia, você não rende nada, você não tem paciência nenhuma. Ou seja, pega os seus exames estão horríveis e você nem se reconhece mais. É isso, essa é a fase do climatério. A menopausa é quando de verdade o seu corpo interrompe, né, todo o processo menstrual, você não menstrua mais.
E aí a gente pode dizer que você entrou na menopausa. E você pode continuar sentindo esses sintomas. O que acontece, muitos alimentos, o estilo de vida, estilo de alimentação que você tinha antes, era um estilo de alimentação que normalmente ela era, que se você estiver acima do peso, colaborava para um processo inflamatório. E obviamente faz com que seus sintomas se tornem muito mais fortes. Por isso algumas mulheres sentem menos, outras sentem mais. Principalmente por conta do estilo de vida e também pelo estilo de alimentação. Bom, e onde que entra o chocolate? O chocolate é um doce, né? E normalmente nessa fase hormonal, o doce, o chocolate, eles ficam muito mais sedutores. Em um momento que você só percebe a barriga aumentar. A ansiedade está a mil e a irritabilidade que eles passam a ocupar os seus dias. Essa é a realidade. E aí, o que fazer? O que você faz diante disso? Bom, você normalmente busca o quê? Os doces para aliviar e também o chocolate. E a pergunta é, será que eu preciso parar de comer chocolate para emagrecer? Como é que eu faço diante desse cenário de guerra, dessa alteração hormonal que me impulsiona, que me faz querer cada vez mais os doces? Então é isso. Hoje eu quero falar sobre um mito que muitas mulheres na menopausa carregam, que é a ideia de que para emagrecer, elas precisam abrir mão de tudo que elas gostam, incluindo o chocolate. Bom, gente, eu quero falar exatamente isso. Isso é um mito. Eu estou aqui para dizer para você o que realmente acontece e que dá para reduzir medidas de uma forma leve, sem sofrimento e sem abrir mão das coisas que você gosta. Então, grava isso. Se até então você acreditava que a menopausa é o fim da linha, eu digo para você que é o começo de uma nova história com seu corpo. Porque ali você vai entender o que acontece, o que você pode melhorar e você consegue viver uma melhor versão do que você tinha antes. Então, primeiro, eu já sou contra a ideia de que para você emagrecer, você precisa parar de comer as coisas que você gosta. Eu acredito que nós precisamos construir agora, nessa fase, o estilo de vida e alimentação que você deseja para a sua vida com equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Assim como os seus hormônios estão desregulados, para funcionar, para o seu corpo funcionar, para você voltar ao que era antes, você precisa de quê? De equilíbrio. E isso se aplica a tudo. Um equilíbrio no seu estilo de vida, um equilíbrio na sua alimentação, para que você possa realmente ficar o quê? Calibrada, tá certo? O equilíbrio ele é segredo para que você inclua não somente o chocolate, mas também você possa incluir outras coisas que você gosta na sua rotina, de uma forma saudável e possa alcançar também a redução de medidas que aumentam na menopausa. Porque a gente fala muito sobre emagrecimento na menopausa. A questão é que na menopausa você não ganha só peso. Você ganha gordura em lugares que você não tinha e que você não consegue mais colocar as roupas. Você vai colocar uma calça, aperta na cintura. Você acorda de manhã, tá aquela barriga que não tinha. Então hoje, o boom, o máximo da menopausa, né, no processo de sucesso, é redução de medidas. Por quê? Porque não basta perder peso. Você pode perder peso perdendo massa muscular. Mas o que a gente quer é que você perca medidas. Porque perdendo medidas, a gente está nitidamente dizendo, né, o teu corpo está dizendo, você está eliminando o que precisa eliminar, que é a gordura, que ele começa a acumular nesse período da menopausa, e a gente começa a incentivar o ganho de massa magra, fazendo com que o seu metabolismo fique muito mais ativo. Olha aí a diferença. Então, a redução de medidas mostra que você está perdendo peso da forma certa, ativando seu metabolismo e conseguindo caber muito mais nas roupas. Agora, o que gera esse sentimento? Né? Muitas pessoas perguntam assim, o que gera esse sentimento dessa vontade de comer o chocolate? Dois fatores importantes, gente. Quando você quis emagrecer em algum momento da sua vida, você acreditava que certos alimentos eram considerados vilões do emagrecimento. O que você fazia? Você eliminava esses alimentos da sua dieta, por conta da mentalidade proibitiva, que para ter resultados era necessário tirar isso da sua vida. Não serve? Vai me atrapalhar? Tira. Só que quando você se priva de algo, já percebeu que você volta com mais vontade de comê-lo, de consumi-lo? Exatamente, porque o cérebro aí tende a reforçar esse desejo, tornando esse alimento proibido mais resistível ainda. Aí você não come só um pedacinho, né? Você devora a barra inteira, vem aquela compulsão enlouquecida. Enquanto ele estiver ali na sua frente, você não sossega.
Esse é o primeiro fator, que tem aquela vontade grande de comer esse chocolate. O segundo fator que gera esse sentimento é o fato de que o chocolate, por si só, assim como alguns outros alimentos, está ligado às emoções. Então, felicidade, frustração, conforto, tristeza, estresse. Aí, nesses casos, o chocolate ele ocupa um espaço bem confortável, bem gostoso. Por quê? Porque ele vira um alimento conforto. Ele cria um ciclo de compulsão e culpa. Porque cada vez que você se entrega a isso, você se sente frustrada, você se sente incapaz, você acredita que você não nasceu para emagrecer. E principalmente quando você está na menopausa, você, além desse pensamento, você pensa assim: a menopausa realmente não tem como mudar. É um fato que eu preciso aceitar. Não, você não precisa aceitar. E assim como você não precisa parar de comer chocolate para emagrecer, reduzir medidas na menopausa. Então, na menopausa, essas duas situações não cabem mais. Primeiro, porque se você privar do chocolate, não é a única garantia de que você irá emagrecer. E nem tampouco que ele é o grande causador do aumento das suas medidas. Por quê? Porque na menopausa você tem baixa de estrogênio, que vai favorecer o aumento da gordura, principalmente na barriga, que a gente chama de região abdominal. Segundo, na menopausa, o seu metabolismo ele tende a ficar mais lento. Então, se você mantém o mesmo padrão alimentar de antes, com metabolismo mais lento, obviamente você não vai ganhar apenas peso, também gordura com mais facilidade. Além disso, na menopausa tem também alterações no sono, como o caso da insônia. E os calores noturnos que te impedem de ter um sono adequado, equilibrado, bom. E aí, com isso, dormindo mal e os calores te incomodando, você vai ter um desequilíbrio também dos hormônios da fome, como a leptina e grelina que eu falei na última live. E você vai ter uma desregulação dos níveis de melatonina e de cortisol. Ou seja, o cortisol vai aumentar e melatonina vai baixar. E o que o cortisol faz? Te deixa estressado. Imagina, você dormiu mal, cortisol nas alturas porque você dormiu mal. E o cortisol faz não só que você fique estressada no dia seguinte, como também faz com que você fique compulsiva. Você fica com mais vontade. E para aliviar essa compulsão, você come o quê? O docinho. Principalmente aquele que aparece na sua frente, que você acaba tendo dentro da sua casa, que é a barrinha de chocolate. Então a questão é, será que cortar o chocolate é a solução? Você não passa o dia comendo chocolate o dia inteiro? Você não passa o dia inteiro comendo chocolate? Não é verdade? Você comete outros erros também. Existem outros fatores que acabam interferindo no seu peso, não apenas o chocolate. Por isso que eu falo que o chocolate não é um vilão. Ele é apenas mais um fator dentro de um cenário que precisa ser equilibrado, né? Então, a questão é, ou corta o chocolate a solução, ou você precisa corrigir essas alterações na menopausa, para que você tenha de volta o metabolismo e também a força de vontade de se alimentar adequadamente, sem tantas restrições. Então pensa, você acaba restringindo algo que te dá prazer, quando na verdade ele não é o grande vilão, o chocolate não é o grande vilão. E na verdade o que você precisa é corrigir tudo que está fora do lugar. Ou seja, os sintomas, cada vez mais esses sintomas presentes mostram o quanto desregulado está a parte hormonal, o quanto isso interfere no seu ganho de medidas, quanto isso interfere no seu ganho de peso. Entendeu? Já basta, gente, viver, né? Já basta você viver uma vida tão desafiante. Ainda ter que cortar alguns prazeres, pensa aí. Se privar do prazer de comer o que você gosta pode gerar frustração. E, gente, a sensação de privação leva muitas vezes o efeito rebote, tá certo? Aí você pensa, é assim mesmo, então eu vou continuar comendo. Então, o que é sofrer para emagrecer? Quando a gente enxerga esse cenário, aí eu pergunto para você, o que é sofrer para emagrecer? Bom, o que eu penso que é sofrer para emagrecer? É viver de dietas restritivas, é eu me privar de alimentos que eu gosto, é viver com fome, com ansiedade, com culpa, pensando, será que se eu comer isso aqui eu vou engordar? E se eu não tivesse comido, será? Gente, não dá para viver assim, né? Concorda comigo? Então, eu vou te falar que mesmo fazendo tudo isso, você provavelmente não verá resultados tão satisfatórios na proporção do seu esforço. Pensa, você restringiu tanta coisa e você vai ver exatamente isso que meus pacientes falam. Poxa, eu faço tanto esforço, parei de comer o que eu gosto, deixei de ter uma vida social com meu marido, parei de tomar aquele vinho sexta-feira, hoje é só uma fatia de pizza e mesmo assim eu não consigo ver resultados, ou seja, é muito esforço para pouco resultado. E aí a pergunta é, onde está o problema?
Exatamente isso. Então, não é restringir. É fazer uma série de coisas, uma série de movimentos que eu vou explicar para você, para que você possa sair desse platô, né? E o que não é sofrer para emagrecer? É poder você poder incluir alimentos que você gosta, em versões criativas, de forma moderada, sem culpa, entendendo o que é sinal da fome e da saciedade. E principalmente que cabem na sua rotina e te faz sentir bem. Não adianta você deixar de ter vida social. A vida social ela faz parte da sua vida. Isso significa dizer que hoje o estilo de vida que você adota tem que ser aquele que você vai conseguir manter. Então, restringir não é a solução. É equilibrar tudo isso que está precisando ficar no lugar. Eu estava com uma paciente, eu quero até contar essa história para vocês. Eu estava com uma paciente na menopausa que era chocolatra. Pensa, uma pessoa chocolatra. Ela amava um chocolate depois do almoço. E para piorar, ela falou que não era chocolatra. Ela ficou chocolatra depois da menopausa, né? Então, sempre tinha que comer um chocolate depois do almoço, no final do dia. Mas quando eu fui analisar a alimentação dela, então ela dizia, Jaque, eu quero parar de comer chocolate porque o chocolate é meu grande vilão. Falei, não, vamos avaliar, porque o chocolate é tão gostoso, né? Será que é necessário a gente cortar o chocolate da sua vida? Vamos analisar tudo? Então, eu analisei a alimentação dela toda. A alimentação dela, gente, era só carboidrato. Quase ela não inseria proteína na alimentação dela. E ela achava que o chocolate era o vilão. Aí ela me procurou porque tirou o chocolate por umas 2 semanas e continuava aumentando de peso. E a gordura indo toda para a barriga. Bom, ela estava desesperada. Então, cada vez que ela subia na balança, mais peso ela adquiria. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu organizei a casa dentro e fora. O que é a casa dentro e fora? É o que está fora do seu corpo e dentro do seu corpo. Então, eu fiz o uso da ortomolecular para reduzir os sintomas da menopausa, já que os sintomas, como eu falei na última live, têm uma relação direta com o seu peso. Ou seja, quanto piores estiverem os sintomas, mais desregulado está a parte hormonal, mais inflamada você está e mais dificuldade você vai ter de eliminar o peso. Enquanto esses sintomas continuarem existindo, a sua chance de emagrecer ela vai diminuir. Porque isso mostra quanto a falta, grava isso, mostra quanto a falta do que precisa e excesso do que está desregulado. Gravaram isso? Os sintomas da menopausa mostram o quanto a falta do que você precisa e excesso do que está desregulado. Insônia, calores, cortisol alto, irritabilidade, tudo isso vai afetar diretamente ou indiretamente o seu peso. Fiz isso, depois eu organizei a casa de fora. Reorganizei as refeições dela, introduzi os alimentos certos, reequilibrei a carboidrato com proteína, incluí o chocolate nas versões e dicas que vou dar aqui para vocês. Peguem papel e caneta, tá bom? Bom, conclusão, ela emagreceu, reduziu medidas, principalmente na barriga, e voltou a usar as roupas que estavam estacionadas no armário. Ela enlouqueceu, imagina. Ela continuou comendo, continuou tendo a vida social, introduziu o chocolate, emagreceu e reduziu aquela gordura abdominal e cabendo nas roupas. Milagre? Não. Equilíbrio. A gente precisa equilibrar fora da nossa casa e dentro da nossa casa. Nossa casa, vamos considerar o nosso corpo. Então, a gente precisa organizar o que está fora e não o corpo. E não achar um culpado. O culpado é o chocolate. Não, ele é apenas parte de uma orquestra que não está regulada e que precisa ficar bem reguladinha para que ela possa tocar em sintonia, tá certo? Então, sente e para pensar, você, se o chocolate é realmente o culpado pelo que te faz sofrer todo dia quando você se pesa, se olha no espelho ou tenta experimentar uma roupa que não cabe mais, você é essa pessoa que pensa nisso, né? Que ele realmente é o culpado por isso? Que aí faz você aumentar de peso, que faz você se olhar no espelho e se achar que tá mais gorda, ou que vai experimentar uma roupa e diz assim, não cabe mais, tá? Então eu te pergunto, antes de pensar que o chocolate é o grande culpado, eu quero te fazer umas perguntas. Como é que tá a sua rotina de alimentação? Todo dia você come a mesma coisa? Que tipo de alimentos fazem mais parte do seu dia? Mais carboidrato ou mais proteína? Você belisca muito? Você é do tipo que tá sempre beliscando uma coisinha lá no teu trabalho, estão te oferecendo sempre uma coisinha você pegando?
Outra pergunta, passa o dia sem comer e exagera no seu jantar? A minha última live eu falei exatamente como emagrecer e reduzir medidas só com seu jantar. E os resultados são incríveis. Outra perguntinha, faz jejum todos os dias? Está com todos os sinais da menopausa e até agora não buscou um profissional para te ajudar? Olha quantas coisas eu estou te perguntando e que podem estar te engordando e até impedindo você de emagrecer. E você acredita que só tirando chocolate ou algo que gosta é que trará resultados. E aí você tira. E isso é que acontece? Nada. Você continua engordando, continua ruim. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu te perguntei antes tem muito mais a ver com você agora do que o pobre coitado do chocolate. Então eu vou te dar umas dicas para você comer o chocolate sem culpa, ainda emagrecer. E você vai amar minhas dicas. Anota aí. Primeiro, o chocolate, ele deve ser incluído como sobremesa e não ao longo do dia, tá certo? Então, pelo fato de você não ter almoçado ou porque ama um doce, troca seu almoço por chocolate, esquece, tá? Ou porque você ficou triste e precisa comer o chocolate, esquece isso, tá certo? Então, pensa em colocá-lo como sobremesa, não como um buraco emocional e não porque você deixou de comer para poder comer o chocolate. Chocolate, ele tem que ser incluído exatamente como sobremesa. Ao invés de mastigar o chocolate, você vai procurar deixar dissolvê-lo, derreter na sua boca. E aí esse processo vai fazer com que você diminua a vontade de comer mais, de consumir mais. Bom, outra coisa, escolha o chocolate certo, tá? O chocolate certo é o chocolate amargo, 70% de cacau ou mais. Além dele ser super rico em antioxidantes, ele te oferece menos calorias. Olha a dica, bem bacana, viu? Não precisa se livrar do chocolate. Outra coisa, selecione o porcionamento certo. Normalmente eu sempre peço para comer 4 quadradinhos ou aquela fileirinha, tá bom? Procura incluí-lo também em receitas funcionais, como brigadeiro de abacate com cacau. Fica ótimo, tá? Outra coisa, você pode introduzi-lo em receitas. Por exemplo, uma coisa que eu digo, eu sempre sugiro muito aos meus pacientes é um pavê de fruta incrível. Você vai pegar uma taça de sobremesa, vai colocar no fundo iogurte natural, pode ser iogurte grego, da sua preferência, pode ser iogurte grego sabor morango, por exemplo. Vai colocar fruta picada, fruta que combine com chocolate, banana, morango, abacaxi, tá? Uva. Depois você vai colocar uma colher de sopa cheia de chocolate amargo derretido. Pode ser de 1 a 2. Coloca ali, vai colocar chia, vai colocar linhaça, vai repetir essas camadas e por cima vai cobrir com granola. Pensa aí. E aí você ainda pode colocar umas castanhas. Olha que delícia. Além de matar a vontade de comer doce, vai dar uma saciedade incrível. Fora os antioxidantes, moduladores, toda a parte hormonal, te ajudando a reduzir os sintomas da menopausa. E você estará comendo chocolate. Não aquela barra de chocolate, mas o chocolate da forma que ele merece ser inserido na sua alimentação. Outra dica também que mais? De dicas de chocolate. Se você ainda não tem preparo, maturidade para ele, então não compre uma barra de chocolate. Porque enquanto ela estiver na sua frente, não vai funcionar para você, tá certo? Então, o que eu quero dizer para você? Hoje, menopausa, ela pode ser uma fase muito melhor do que você imagina, né? E que tal começar hoje com pequenas mudanças? A menopausa não precisa ser sofrimento, ela só precisa ser ajustada. Eu falo que a menopausa é a oportunidade de você ajustar o que vem sendo, o que está desajustado na tua vida há anos. Você tá lá dando conta de casa, dando conta de filhos, dando conta de marido, dando conta de tudo, se virando nos pratos, né? Segurando lá os pratos. E aí você vai se dando bem. Só que chega uma hora que essa conta não fecha. O corpo não funciona mais você fazendo as mesmas coisas. Você dormia tarde, você ficava em tela tarde, você comia 10 horas da noite, você beliscava à noite, você dormia à meia-noite. Ou seja, isso era bom? Podia ser produtivo para você, mas o corpo, ele já não responde mais.
Eu falo que a menopausa é a oportunidade de você fazer novas escolhas, de você escolher que tipo de vida você quer ter daqui em diante, quantas medidas você quer reduzir, qual o peso que você precisa reduzir. Porque não é mais sobre o peso, como você se sente bem, autoestima quando você está em frente ao espelho. É sobre como você não quer mais se sentir. Sobre que coisas você não quer mais para sua vida. O que você não aceita mais. E o que você quer fazer daqui em diante diferente. Que foi assim que aconteceu comigo. Eu fiz uma série de mudanças, ressignifiquei várias coisas, justamente porque a menopausa só me deu uma certeza. Eu tenho certeza que eu vivi até quase 50 anos, mas eu não sei quanto tempo eu tenho daqui em diante. Então eu não quero mais brincar do jeito que eu brincava. Não dá para fazer mais do jeito que eu fazia. Agora eu quero fazer consciente e fazer por mim agora o que eu não venho fazendo há anos. Dizer sim para o que tem que dizer sim e dizer não para o que é necessário dizer não. Então aproveita essa oportunidade como uma grande mudança na sua vida. Hoje o tema foi sobre chocolate, mas olha quantas coisas incríveis você pode ver que você precisa mudar para transformar essa fase, uma fase especial, diferente, e mais do que isso, reduzir aí medidas, caber naquelas roupas, se sentir bonita. Eu tenho certeza que quando a nossa autoestima está lá em cima, a nossa libido está no alto. Nossa autoestima tá lá no alto, tá tudo lá em cima. E eu tenho certeza que você vai ter cada vez mais motivos aí para se cuidar, tá certo? Então eu te espero, né? Espero você aqui na quinta-feira, 8 horas da noite, com mais um tema bombástico, maravilhoso dessa nossa série Menopausa Sem Estresse, sob a visão de uma nutricionista ortomolecular. E você terá o terceiro episódio, 8 horas da noite. Compartilhe com as suas amigas, compartilhe com aquelas mulheres que estão aí cheias de sintomas e nem sequer imaginam que estão entrando numa fase aí, digo, muito diferenciada, muito especial. E você pode decidir como deseja viver a sua menopausa. Não é a menopausa que domina a sua vida. É você que decide como você quer que a menopausa seja na sua vida, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa live, tá? Foi preparada com muito carinho, um tema, assim, que realmente assombra as mulheres. E eu quis só trazer esse conceito de que muitas vezes a gente procura um culpado e, na verdade, não é um único culpado. São várias coisas que precisam ser corrigidas. Isso depende de nós, da gente ter essa visão, desse desejo de mudar e fazer tudo diferente. Eu acho que eu ainda tenho, acho que eu já tenho, eu acho que eu já compartilhei com vocês, né? Eu tô com 49 anos, achei que eu só entraria, né, na menopausa aos 51 e me assustei quando eu tava diante de tantos sintomas e não imaginava na minha rotina de vida que eu poderia estar entrando nessa fase. Gente, eu fiquei 3 dias chorando. Olha que loucura, né? Parecia que eu tinha recebido um diagnóstico de uma doença grave, mas não, acho que foi um momento que eu tive uma reflexão de que, caramba, e agora? Falta menos tempo do que faltava. E aí, o que eu preciso melhorar? Eu olhei minha vida pessoal, eu olhei minha vida com a minha filha, o que eu poderia melhorar com ela, no meu trabalho, o que eu precisava dizer não, eu precisava dizer sim. E comer saudável não bastava. Por quê? Porque eu tinha lá os 3 quilos que eu não conseguia eliminar há mais de 6 meses. Eu não desconfiava que poderia ser isso. E para vocês terem uma noção, eu mudei o meu protocolo inteiro, todo, apliquei. Em 1 semana e meia emagreci 3 quilos, que eu não conseguia emagrecer há mais de 6 meses. Eu praticamente zerei os meus sintomas. Eu sou uma outra mulher. E é isso que eu quero. Eu quero ensinar a cada uma de vocês que essa fase ela pode ser muito diferente e pode trazer de volta para um momento, um local e que há muito tempo você se distanciou, que é de você, tá bom? Então é isso, deixa eu ver se tem perguntinhas aqui para mim. Já marcou na agenda? Ótimo, isso mesmo. Sim, Cris, exatamente. A gente vai manter o clube, existe o Clube Viva Você, onde todos os dias tem conteúdos, é um clube de assinatura. Esse clube de assinatura, ele vai acabar, não o clube vai acabar, mas o sistema de assinatura vai acabar e a gente vai transformar isso numa oportunidade para que vocês possam estar dentro desse clube com conteúdos, vocês terão, assim, materiais incríveis. Então, assistam as lives,
Aproveita esse conteúdo, eu vou estar passando muitas dicas para vocês. Na última live eu dei dica de como você vai emagrecer só mexendo no seu jantar. Agora eu te dei dicas de como seria o chocolate e o que você pode mudar, o que coisas podem estar acontecendo na sua vida que estão interferindo no seu peso e você está procurando aí um pobre coitado do culpado do chocolate, tá bom? Então é isso, eu tenho certeza que vocês vão amar os próximos episódios, compartilhem, ficará salvo aqui no Insta, tá bom? Boa noite, amei estar aí com vocês, tá? E se vocês quiserem me chamar no pessoal para dar dicas de assuntos que vocês gostariam que eu compartilhasse, dicas para ajudar a reduzir medidas, o foco é reduzir medidas, tá? Porque perder peso, todo mundo pode emagrecer da forma errada, mas aqui reduzindo medidas é a garantia de que você está emagrecendo da forma certa, perdendo gordura, aquela gordurinha localizada e principalmente ficando com o corpo bem lindo, tá bom? Ó, um beijo, tá? Se você fizer tudo isso, com certeza sua vida vai mudar, sabe por quê? Porque eu faço. Gente, eu não falo só de menopausa, porque eu trabalho com menopausa, tá? Eu sou uma de vocês. Eu estive deste lado. E eu posso dizer para vocês que hoje eu estou na minha melhor versão. Eu estou muito melhor do que antes quando entrei no climatério. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho consciência e faço certo. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Então a gente se encontra na próxima live. Um beijo grande para vocês. Obrigada por terem estado aqui comigo até agora, tá bom? Beijo.